Bom, pessoal, temos mais esse painel. Esse painel a gente vai falar um pouco sobre a visão, de fato, como os juízes estão encarando essa avalanche de mudanças que nós estamos passando. Queria começar com o João, apelidado carinhoso Joãozinho, que a gente chama, né, João? Você é um juiz que tem se destacado pelo uso dessas novas tecnologias, como inteligência artificial. Você é a pessoa que está sempre à frente do seu tempo, você está sempre buscando fazer esses testes, sempre com a mente aberta, experimentando, desenvolvendo soluções. Mas eu queria ouvir um pouco, a gente fala muito, de fato, assim, sobre essa revolução que vem acontecendo, mas eu queria que você falasse um pouco do impacto no dia a dia, na sua atuação como juiz. Hoje, como você sente que era o juiz há 2, 3 anos atrás e como que é a função do juiz hoje? Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui. Queria agradecer ao JX, né, pela poder participar mais uma vez do Enastic, uma satisfação muito grande. Eu falo brincando, eu era um robô antes da IA, e a IA me deu a oportunidade de ter mais tempo com a família, com a vida. Claro que, diante do trabalho, a gente acaba se sobrecarregando com várias funções, mas o impacto é evidente, é real da tecnologia nas nossas atividades, tanto do aspecto da forma de trabalhar, do fluxo de trabalho, que mudou completamente. Eu ministrei cursos e treinamentos para vários juízes na época. Eles pediam aquele modelo de decisão, acho que os colegas aqui, aquele arquivo doc, e hoje todo mundo quer prompt, então mudou muito a forma de trabalhar. E aconteceu assim uma grande ruptura pós-pandemia. Acredito que com o avanço da digitalização dos processos judiciais, com a questão da Justiça 4.0, as audiências online, entender o Poder Judiciário não como um local físico, mas como um serviço que vai até o cidadão, conectado com uma tecnologia, com inteligência artificial. Eu acredito que tenha sido um conjunto de acontecimentos em tão pouco tempo que fez essa grande transformação na justiça. Bom, ótimas considerações. E, Johnny, sua visão também é essa? Você entende, de fato, que está mudando a forma do juiz operar? Olha, eu quero aproveitar o gancho, né, e dar extensão do que o colega colocou, que com a inteligência artificial, o que acontece? Notadamente, com o avanço de automação, você passa a ter mais tempo. Então, a gente se vê sobrando mais tempo, se vê podendo enfrentar novos desafios, avançar para outras questões, mas um ponto marcante que eu acho é de que a gente começa a se perguntar qual o novo lugar do magistrado diante desse novo cenário, que começa a ser aquela mesma situação do magistrado lá no passado, que não tinha assessor. Rondônia saiu de um assessor para 2, depois foi para 3 assessores, a equipe cresce, você se torna um gestor de pessoas ali dentro. De um mundo onde você tinha que trabalhar muito para 3 pessoas. Hoje a gente tem na estrutura lá um cargo do líder de gabinete, né, que é uma gratificação que tem. E o magistrado ele passa a ser um orquestrador na era da IA. Então, a questão é aquela, sobra tempo, esse tempo vai ser aplicado em quê? Em replicar mais e cada vez mais, ou em ele poder, além de dar mais sensibilidade ao caso, mais atenção aos casos que importam, e não só isso, mas outros aspectos, certamente a gente vai vir abordar aqui mais para frente nessa conversa ainda, que são as relações humanas, você conseguir perceber aqueles que trabalham com você. Hoje, na era do direito estrutural, se junto com as questões do direito, como eu vou conseguir fazer o uso dessa própria tecnologia para entender os outros órgãos, a superestrutura que tem. Enfim, essa questão de a gente ter mais tempo sobrando aonde nós vamos nos colocar e, para além disso, que capacitação a gente vai buscar, porque vai precisar desenvolver novas skills
para poder aproveitar e exercer esse potencial. Doutor Gustavo, como o senhor enxerga esse novo momento? Bom, meus cumprimentos aqui aos colegas de bancada, a todos os participantes, a minha equipe lá de Goiás que está aqui com a gente, agradecimentos ao JX pela oportunidade. Eu vejo que os magistrados estão, inevitavelmente, diante de uma realidade muito diferente que, de fato, está impactando na rotina de trabalho, né? O juiz lá na ponta, hoje ele tem preocupações que, alguns anos atrás, a gente não tinha, ele tem um aparato maior tecnológico e está precisando, de fato, desenvolver habilidades novas. Até há pouco tempo, nós lidávamos só com os nossos assessores de carne e osso, né? Hoje, nós precisamos lidar com uma assessoria, com um apoio tecnológico, especialmente de IA, que está sendo desafiador para todos nós. E eu falo que não só o juiz lá da ponta, mas nós que, às vezes, auxiliamos a administração dos nossos tribunais, nós também estamos passando por um momento difícil de adaptação, né? Aquelas perguntas que, às vezes, a gente fazia, será que eu vou contratar essa ferramenta? Será que processo eletrônico eu vou adotar? Nós estamos aprofundando um pouco mais esses questionamentos, né? Acho que até filosofando um pouco, perguntando qual que é a justiça que nós queremos construir com essas tecnologias. Será que o juiz que nós queremos lá na ponta trabalhando? E eu acho que, pelo menos para essa última pergunta, a resposta talvez seja o juiz que não precisa ser técnico, mas que compreenda aquela tecnologia, que sabe extrair dela o maior proveito, né, para a prestação jurisdicional. Então, acho que é um momento assim, de muita adaptação, né, mas do qual nós não temos como fugir. Especialmente a Justiça Estadual, que hoje tem o maior volume de serviço, a tecnologia não é uma escolha, não é uma opção mais, ela é indispensável. E eu tenho a impressão que nós vamos passar por esse momento, vamos nos adaptar a ele, como passamos por revoluções tecnológicas aí para trás e conseguimos superá-las, né? Perfeito, ótimas considerações. João, dentro desse conceito de desenvolver as habilidades que o novo juiz precisa saber, precisa desenvolver, o que você enxerga como essencial? Porque nós temos ainda esse processo de mudança, temos muitos magistrados, servidores que ainda não adotaram, não estão usando, ou não sabem utilizar a tecnologia. O que você consideraria o ponto fundamental nessa transição? Não só tecnologia, mas vamos focar aqui na questão da tecnologia. Tem que aproveitar os treinamentos dos cursos das escolas judiciais para entender o uso da ferramenta, a questão do impacto dela no dia a dia. Não a ferramenta artefato, entrar lá no ChatGPT, no Gemini, mas tem todo um letramento de uso de dados, de ética, e que tem que fazer parte do fluxo de trabalho. Eu ainda recebo mensagem de colegas, magistrados, servidores, que não usam a inteligência artificial e já estão se sentindo, vamos dizer assim, né, ficando, como se diz popularmente, para trás, e preocupado, e toda a situação cria uma resistência, né? Parece que há uma resistência, já não estou usando, estou vendo situações de vazamento de processo, de prompts, procedimentos administrativos, ainda existe. Mas eu penso que não é a tecnologia a grande sacada que eu diria para os novos servidores, magistrados do Poder Judiciário, mas é aproveitar, como o doutor falou aqui, esse tempo para ouvir melhor, a escutativa. Penso que, cada vez mais, com a tecnologia, a gente vai se desconectar da burocracia de escrever na tela em branco. E todo esse tempo que eu vejo no meu dia a dia, que eu economizo, que eu não preciso mais ficar escrevendo, minutando o tempo inteiro, eu consigo debruçar esse tempo para interpretar e compreender o problema. Antigamente, um exemplo aqui do dia a dia prático, a gente usa o sistema eletrônico, o SEI, e chegava 6, 7, 8, 10 em um dia para me manifestar. O tempo que eu ia demorar para interpretar, analisar e ter que escrever na tela em branco todos esses textos era assim. Hoje eu pego o momento do meu fluxo de trabalho e consigo, em determinado momento, me manifestar em todos esses requerimentos.
Então, a tecnologia facilita muito o fluxo de trabalho, mas penso que o essencial não é a tecnologia, mas a capacidade humana de se relacionar com outras pessoas. São os soft skills. Eu acho que é o grande diferencial que no Fórum Econômico Mundial já indica que serão as habilidades do futuro, são essas, né? De capacidade cognitiva, capacidade criativa, capacidade de se relacionar, de ouvir e de entender a tecnologia, mas não ela como um artefato, como um cloud code, como foi ensinado, cloud cowork, Gemini ou qualquer outra aplicação, mas como um caminho para se alcançar os objetivos. Perfeito, ótimas considerações, Johnny. Você concorda com essa visão? Concordo. E eu proporia uma abordagem reflexiva em 2 aspectos, né? Uma nossa, magistrados, servidores, de como lidar com isso, e a outra de como nós, como gestores, responsáveis por um conjunto de pessoas, precisamos pensar isso. Então, assim, em primeiro lugar, é aquela história. Você imagina hoje a gente com o texto, com o Word aberto, né? Tem gente que não sabe fazer uma tabela, não sabe o que tem a tabela. E tem gente que sabe e faz de um jeito, o outro faz do outro jeito. E tem gente que não sabe automatizar, tem gente que usa aquilo como um banco de dados automatizado, né? E o outro que só de olhar teme. Essa é uma era que já está passando, que a gente está falando de IA, só que a gente precisa entender que aquela dificuldade que tinha, que quem desenvolve o sistema sabe disso, que é depois de um sistema pegar, é de que como é que a gente faz para o usuário saber usar e dar o valor àquela ferramenta. A IA, além de ter essa mesma questão operacional de uma geração anterior, de um nível anterior, tenha o segundo passo, que é saber o que é aquela tecnologia e como nós devemos conduzir o raciocínio para poder extrair o que ela tem. E aí a gente saber o que é nosso raciocínio e o que não é nosso. E até onde nós devemos, e temos essa responsabilidade, de manter o controle do que é produzido por nós. Seja por tornar o juiz o proprietário daquele pensamento e do que está saindo, e não a IA como uma indutora, mas também de tirar o potencial dela, né? E eu vejo com bastante preocupação quando se fala em biblioteca de prompt, porque isso vai na contramão do que eu estou falando, que as pessoas terem que saber como lidar e refletir e extrair. E, para fechar, a gente, como gestor e responsável por ajudar as pessoas na caminhada, vamos continuar, e meio que na pedagogia já, né? Sempre dando aqueles cursos, os videozinhos, os tutoriais sobre o que é IA e como usar, ou a gente vai para o caminho dos tutores efetivos, dos colegas que vão para o mão na massa e vão aprender fazendo, pensando junto, e fazer aquela realidade de trabalhos conjuntos. Nós vamos ter que mudar toda a estrutura, toda a forma de como a gente fazia para a gente tirar esse potencial. Perfeito. E, Gustavo, dentro desse contexto que o Johnny falou, ele trouxe algo que já foi dito também pelo próprio Dr. Braulio na apresentação dele passada. Nós temos aí uma justiça brasileira que tem um apetite ao risco. Isso tem sempre o lado positivo, mas também tem os seus riscos. O lado positivo é que a gente está hoje sendo reconhecido em todo mundo como a justiça mais avançada, digitalizada, e agora no uso de inteligência artificial. A gente sabe porque nos eventos internacionais nós estamos vendo isso acontecer. A gente vai em Portugal, a gente vai nos Estados Unidos, a gente vai em outros países, a gente vê que nós somos referência. Como que o senhor enxerga esse lado, vamos dizer assim, mais da preocupação? Quais são os maiores riscos hoje que o senhor entende que precisa ser tratado para que a gente consiga passar por essa fase? Eu sempre digo que a tecnologia por si só ela não é um risco, né? Ela gera riscos a partir do momento em que nós vamos lidar com ela sem controle, sem governança. E eu penso que o passo fundamental aqui é a capacitação. Em Goiás, nós estamos fazendo um trabalho muito sério de oficina, uma parte prática mesmo, de fazer com as pessoas, e gabinete por gabinete, com o uso da IA especificamente, que é onde que a gente enxerga o risco mais concreto, né? E isso tem mudado a forma
dos colegas, dos servidores, encararem o uso daquela tecnologia. Está desmistificando, está tirando medo, tirando receio, ensinando mesmo a fazer, né? Eu acho que é um caminho. É um caminho. Penso também que nós temos que lembrar que esse gargalo tecnológico, esse gargalo que nós temos digital, ele não é só tecnológico, né? É cultural também, organizacional. Então, nós ainda temos que vencer muitas barreiras, né? Mas eu acho que vazamentos, ataques cibernéticos, estão provando que segurança da informação não é mais um quesito que fica lá na área técnica, né? Não tem que ficar só lá, é uma preocupação institucional, e eu falo que até de continuidade da própria prestação jurisdicional, a defesa da cidadania mesmo, né? De nós mantermos a integralidade, a incolumidade desses dados. Joãozinho, o que você pensa a respeito? Exatamente. Dois pontos bem interessantes que o colega comentou. Inclusive, Goiás é referência em inteligência artificial. Faço aqui o registro e um trabalho do colega com a equipe deste tribunal. Recentemente, inclusive, lançaram no Conecta a Berna, que, enfim, a gente já tinha feito uma cooperação no TJ. Mas, focando no seu questionamento, de fato, as escolas judiciais, eu posso falar pelo TJ Pará, e o colega falou por Goiás, a gente já está 3 anos capacitando servidores, todo mundo lá, de forma prática, nada de aula gravada, e muda todo dia. Toda vez que chegam, tem um curso aqui gravado, gente, já está desatualizado. Principalmente artefatos, a aplicação, ela muda diariamente, não é nem... cada meia hora tem uma feature, uma funcionalidade nova. Então, um papel muito importante das escolas judiciais, de fazer essa capacitação, essas trilhas, entender que tem usuários que têm dificuldade de conectar o seu e-mail à plataforma. A gente tem esse tipo de usuário, que ele é servidor, é magistrado, e ele não consegue conectar o e-mail. Então, a gente precisa ter trilhas para o usuário que não entende, como o colega comentou aqui na palestra, o que é um prompt, instrução. Imagina a pessoa que tem dificuldade de conectar o seu e-mail a uma plataforma como o ChatGPT, que é um popular, e vai ter que saber o que é colocar exemplos, criar prompts. Algumas aulas o professor pode chegar, olha, tem prompt, tem few shot, tem, enfim, prompt, template. Isso tudo afasta o usuário que tem dificuldade de usar a aplicação. Por outro lado, a gente também tem que ter trilhas para profissionais que dominam a ferramenta, né? Então, lá na Escola Judicial do Pará, a gente está trabalhando nesse sentido, a gente está com trilha para todo mundo, para o usuário que precisa de alguém ao lado e mostrar, apontar com o dedo, e daquele que, olha, eu sei desenvolver a aplicação. Quem é que pode ir no tribunal me atender? Então, isso é muito importante, porque uma coisa que até discuti na reunião do encontro com os secretários, é a questão que, hoje, com essas aplicações, todo mundo consegue desenvolver ferramentas automatizadas. Um gabinete pode criar suas próprias aplicações, dependendo da maturidade do time. Às vezes tem alguém na cidade que é desenvolvedor. E como é que fica o controle e a gestão do tribunal em relação aos dados que está sendo utilizados? Porque criam sistemas de autenticação, muito fácil de forma maliciosa ser pego essas informações. Então, é tudo muito novo e a gente precisa refletir, mas, com certeza, a conscientização, a capacitação de fazer o servidor, o magistrado, a magistrada, olha, não, aqui eu não posso colocar um processo sigiloso, um processo de crimes contra a dignidade sexual numa plataforma aberta. E ela ter essa consciência, porque muitos não têm, não conseguem nem enxergar a maldade, sabe? Não consegue nem refletir. Eita, era errado fazer isso? Então, é muito importante o trabalho dos tribunais, dos cursos, desses eventos como o de hoje, para a gente refletir sobre isso. Eu gosto muito de estar nesses eventos, porque eu aprendo muito, vejo o que os colegas estão fazendo, os tribunais estão fazendo, e a gente leva o que é bom dos outros tribunais para a nossa casa. Perfeito. Johnny? Gostaria de trazer mais 2 pontos para essa questão do risco. O primeiro que o colega falou é o da governança, né? Quando fala assim de
a gente conseguir conter, orientar e exercer efetivamente um controle dos limites de até onde as coisas podem seguir. E hoje, o que nós precisamos, e é um grande desafio, é quem está usando IA na minha instituição. Essa pessoa está, como num ciclo de gestão por competência também, em que nível ela está evoluindo, ela está bem aplicando isso, ela está cometendo alguma irregularidade, como, por exemplo, o uso de uma IA externa, que vai levar a um vazamento. E nessa questão, ela é um risco, por quê? Porque eu posso perder uma oportunidade e entrar em déficit. Hoje, muitos analistas críticos dizem assim, você tem que tomar cuidado com a IA, porque a IA pode aumentar os seus problemas também, não sendo bem utilizada. Então, essa governança ela é muito importante. E, por um outro, que é o que a gente tem como dever de agente público, que é para com a sociedade, que é cuidar com uma eventual crise de legitimidade. Ou seja, estamos produzindo, seja questões formais ou de conteúdo essencial, com IA. Até onde as pessoas têm condição de entender que aquilo foi o pensamento do juiz. Por exemplo, o embargo de declaração de algo que foi produzido por IA. Né? Se é um algoritmo, eu preciso entender como que eu desdobro aquilo. Né? A história de que no meio acadêmico, olha, você pode usar a IA, mas você tem que trazer o prompt e seus resultados e demonstrar toda a evolução disso. Quem mexe com o notebook LM, né, que tem lá toda uma rastreabilidade, assim como algumas outras IAs, é uma questão de que, se a gente trazer para nós e evitar o risco da legitimidade, que seria amanhã ou depois alguém começar a rejeitar as produções por dizer, pô, até onde é o juiz? É a gente conseguir deixar esse modo onde o advogado e as pessoas, e todos os atores, né, todos os profissionais, entenderem o que é o passo a passo no uso dessa tecnologia. Nós temos várias frentes, uma delas aí é a educação. Eu lembro muito, o Leandro está aqui, eu estou vendo o Leandro, a gente tem feito trabalho de letramento e realmente é essencial, porque a gente tem pessoas dentro da instituição e instituições dos mais diversos níveis de maturidade. E é um desafio, porque não está todo mundo começando do zero, nem está todo mundo lá na frente, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, de fato, essa mudança cultural, esse trabalho é um trabalho muito importante. Eu fico muito feliz assim, de ouvir 3 lideranças com esse pensamento, pensando dessa forma, investindo nisso, em pessoas, que no final do dia é isso que é o mais importante. A tecnologia é feita por pessoas, para pessoas, né? O objetivo final da justiça é esse. Mas digamos que nós tenhamos aqui uma oportunidade, uma varinha mágica para escolher uma decisão estratégica que vocês enxergam que essa justiça de hoje deva tomar para, de fato, ser a justiça do futuro. No seguinte sentido, o que você faria, João, hoje? O que você atuaria? Ou naquilo que você acredita que é o mais importante para ser tratado no dia de hoje, para que a justiça esteja preparada para esse novo cenário? Pode brigar aí, quem quiser falar. Pode falar, doutor Gustavo. Talvez a compatibilidade, né, entre essa tecnologia e nós mantemos a humanidade da justiça com a centralidade do jurisdicionado. Eu acho que aí é um desafio muito grande. Talvez é uma decisão difícil que o gestor tenha que fazer, e o gestor, nos nossos tribunais, muitas vezes tem que fazer uma escolha de Sofia, né? Está lá com custos apertadíssimos, ele tem que soltar uma tecnologia, ele tem que trazer uma ferramenta e compatibilizar isso, essa ânsia, essa ansiedade que nós temos de usar a tecnologia para produzir, para gerar resultado, com a necessidade de nós termos a serenidade de manter a centralidade no jurisdicionado. Eu acho que talvez essa decisão estratégica aí seja mais difícil do gestor e de nós todos que estamos lidando com essa tecnologia, né? Eu sempre falo, quando eu me reúno com o Conselho Nacional de Justiça, com colegas, e eu vou falar pela Justiça Estadual, tá? Porque eu sei que na Justiça Federal
já tem algumas iniciativas no Conselho da Justiça do Trabalho também, né, no Conselho, porque tem o Conselho da Justiça Federal, me ajudem, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que orquestram algumas entregas de maneira nacionalizadas. Só que os tribunais estaduais não. Então, parece time de futebol e séries e divisão. Eu estou investindo em desenvolver uma aplicação, aí a gente está desenvolvendo, aí a gente vai para uma reunião com vários tribunais estaduais. Quem está fazendo a mesma aplicação? Todo mundo levanta a mão. E eu sempre falo, quando eu me reúno, até com a equipe do Conecta, do CNJ, porque a gente não se une enquanto tribunal estadual, que é muito tribunal, é muito dinheiro, para orquestrar a infraestrutura. Ao invés de um tribunal vai para a nuvem, outro vai para a infra, porque a gente não mapeia, ou pelo menos em regiões igual está acontecendo na Justiça do Trabalho com o chat JT, que eles praticamente subiram e orquestraram em cima. Eu não sou muito a favor do top-down, mas em algumas áreas é importante ter uma centralidade. Então, eu penso que os tribunais estaduais devem, eu estava conversando com o desembargador Mentel, se unir para construir modelos e formas de fluxo de trabalho e infraestrutura que sirvam a todos. E a gente consiga ser uma seleção brasileira e não times independentes, cada um tocando. Eu sei da questão do tempo de gestão, do planejamento, da autonomia dos tribunais, mas alguns pontos de alta sensibilidade, de alto impacto dentro do Poder Judiciário brasileiro deveria ter algum nível de orquestração e aí teria que ser tocado, no caso estadual, pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas penso eu que isso poderia e pode agregar valor e dar direções rumo mais interessantes, porque acontece de tribunais avançarem muitos e outros nem tanto. E esse nem tanto, às vezes, tem mais recursos do que o que mais avançou. Então, entender todo esse jogo, eu pensaria, precisamos jogar, se comportar como um time único e não como vários clubes de futebol. Bom, novamente coloco em 2 tópicos, porque dá para falar um monte, né, que são desafios e perspectivas, e vou falar de 2. Bom, primeiro é que nós precisamos olhar de um aspecto de transição digital e, assim, como deve ser o futuro com as estruturas que nós temos, falando de mundo material. Ou seja, como é que vai ser o nosso prédio, as nossas salas. Nós vamos trabalhar todo mundo dentro do prédio? Como é que é o teletrabalho? Para além disso, o que aí lembrar do professor Richard Susskind, né? O que é que as pessoas querem da justiça? Elas querem ir ao prédio? Que a resposta deles seria não querem ir ao prédio. Então, assim, eu estou preparado para isso, a pandemia nos forçou a isso. Tem gente que... Eu lembro que nossa equipe fez um levantamento antes e depois, no início da pandemia e no final da pandemia. 98% dos advogados era contra a audiência por videoconferência. E, no final, 100% era a favor de usar só a videoconferência, né? Então, veja a mudança de mentalidade. Então, assim, do ponto de vista da transição digital, de uma tecnologia como a inteligência artificial, como que a gente vai se comportar? Foi dito aqui hoje nas falas. A gente fala sobre, eu sou digital, eu quero com 2 cliques. Eu diria o seguinte, não é com 2 cliques, que ainda vai te dar ler, é com a palavra. Ou, por que não dizer, como o pensamento. Então, um dos desafios é esse, é conseguir sair da caixinha para entender o que eu realmente posso fazer de muito diferente no manuseio meu, nas minhas estruturas e no serviço que vai para o cidadão. Entra aí, por exemplo, outra coisa da transição digital. Será que nós estamos pensando em quantas pessoas vão ser colocadas à disposição ao final de um ciclo desse? Porque vai haver automação e pessoas não vão precisar estar nesse setor. Só que são humanos, têm que ser colocados. Vamos trabalhar soft skills deles para fazer atendimento, vamos gratificar bem esses cargos. E, assim, por último, o outro ponto quando nós falamos de transição digital, de IA, de muita aceleração
esse mundo bunny, né, cheio de complexidade, as pessoas estão adoecendo. Rondônia, assim como alguns outros tribunais, você falou do Leandro, né? Leandro e André estão tocando lá no Tribunal do Acre um programa de bem-estar psicossocial. Tem uma resolução que está em andamento no CNJ, e lá em Rondônia nós temos o Benjude, que é um programa de bem-estar psicossocial, ou seja, qual é o outro desafio? Não é só a questão da humanidade, não é por ser humano, mas sim para que a nossa humanidade seja respeitada e que a gente sobreviva a tudo isso, como é que nós precisamos fazer o uso e conduzir essas tecnologias para preservar a nossa sanidade? Porque tudo isso pode também ter, não é só aquela história de o que eu sou voltado a dados, eu faço antecipação de tudo para, por exemplo, falei em processo estrutural, como fazer para não ter ações civis públicas ou demandas coletivas, mas eu poderia me perguntar também o que eu posso fazer nessa mudança estrutural para que as pessoas não tenham conflitos dentro do trabalho, que leva a assédio, uma coisa ou outra. Essas pessoas estão tendo problemas, por quê? Por conta de problema que ela tem em casa, o que é possível fazer para isso também? Enfim, eu acho que, para o futuro, um outro desafio nosso é não esquecer também que a tecnologia ela precisa embarcar nela esse olhar, esse mindset, porque, senão, nós não estaremos prontos para isso. É como o Leandro sempre fala nas palestras dele, ao falar dos autistas, né? É um super espírito, uma superpotência, num chassizinho que não dá conta, por isso que eles, né, entram em curto-circuito. E isso é o que já está acontecendo conosco. Então, como é que a gente faz para lidar com isso daí? O desafio está solto. Eu só queria, não fiz no início, né, agradecer a presença dessa equipe maravilhosa, o colega Cristiano. Vocês viram como é que é Rondônia, né? Chega no final, ganha tudo. Parabéns pela premiação, turma. Esses aí são os nossos diamantes, tá? Alguns dos vários. E também agradecer a todo mundo aqui, os amigos de todo o Brasil, tá? Estamos juntos e queremos estar juntos, como o colega falou, vamos também lutar por isso. Podemos começar vocês cedendo um assessor para mim. Olha aí. Tem três. Eu tenho um, mas ótimo, que bom. Parabéns. Bom, pessoal, nosso tempo se esgotou. Queria agradecer o João, o Johnny, o Gustavo também, pela participação. O assunto é um assunto não só para 30 minutos, mas é um assunto para horas e dias, e o objetivo desses encontros é justamente esse: a gente está tendo essa oportunidade de discutir, de debater, de se encontrar, porque não há solução fácil para um problema difícil, né? Eu só queria registrar aqui a presença do secretário adjunto do TJ Pará, Bruno, um grande parceiro, um grande trabalhador, uma pessoa com a qual eu tenho uma admiração muito grande pela simplicidade que ele é. Queria fazer esse registro, tá bom? Palmas, gente. Pastor Bruno, isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Valeu. Fazer a foto. Obrigado, João, Johnny, Gustavo, Arimatea, pela condução dos trabalhos. Maravilha. E o QR Code para vocês avaliarem essa palestra, esse painel, com o código 38, rapidinho, façam uma avaliação desse, com o código 38, porque, de novo, eu vou pedir para vocês para fazerem a avaliação do evento como um todo. Então, nesse outro QR Code, vocês fazem a avaliação de todo o evento, não só deste painel, para que a gente possa melhorar cada vez mais com eventos mais inovadores e mais enriquecedores para vocês. Certinho? Vamos lá, Arimatea já fica por aqui, porque ele volta a esse palco já na sequência. Nós teremos o painel de encerramento do evento, Desafios Estruturais da Justiça Digital, Escala, Integração e Futuro. Eu convido nossos palestrantes painelistas, começando pela Roselmiriam Rodrigues dos Santos, diretora de Informática do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Por favor, venha aqui ao palco.
Convido a Liriane Nogueira, diretora da Secretaria de Tecnologia do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Liriane, por favor. Bem-vinda. Podem se acomodar. Convido Cláudio Sampaio, diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Maranhão. Cláudio, por favor. Convido Daniel de Lima Raab, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJ do Rio de Janeiro. E do TJ de São Paulo, o Glaucio, mas eu não estou vendo ele. O Glaucio ficou na inspeção. Ficou na inspeção. Mais um, como o Samaã não pôde vir, o Glaucio também não pôde vir. Então, esse é o nosso time para o painel de encerramento. Mais uma vez, Carlos Arimateia, com a palavra para a condução dos trabalhos finais. Obrigado. Bom, pessoal, vamos falar um pouco de integração, vamos falar um pouco dos nossos desafios. A gente vai acabar voltando para alguns que já foram falados diversas vezes aqui. Eu até pedi e convidei o Daniel também para participar. Obrigado, Daniel. Daniel é uma voz ativa aí também no meio, tem implantado diversas tecnologias, tem ministrado cursos, então tem vivido aí, como todos vocês, CIOs, têm vivido esse processo de transformação e tem um desafio tremendo de fazer as coisas acontecer no meio desse furacão. Mas, começando aí da parte de integração, a gente conversou bastante ali antes da gente começar o nosso painel, e a gente falou sobre alguns desafios, não é isso? Então, Daniela, queria começar com você. Queria começar com você falar um pouco para a gente dos desafios em relação à integração hoje, essa miríade de sistemas, de dados, como que você está encarando isso hoje, como você está fazendo para lidar com esses desafios do dia a dia.